Olá, olá! Neste vídeo você vai aprender os 7 erros que você não sabe que está cometendo nos seus relacionamentos. Meu nome é Helder Amarante. E eu sou Renata Schiffler. E nesse vídeo você vai aprender que relacionamento são como portas. E quando você tem a chave certa, você consegue abri-la e você consegue usufruir do que ela tem a oferecer. Agora, se você estiver usando a chave errada, meu amigo, você não vai conseguir abrir. Então aqui você vai descobrir se você está usando a chave certa ou a chave errada. Se estiver usando a chave errada, vai bater de frente, de cara com a porta. Por que é importante isso? Pelo seguinte, nós temos vários tipos de relacionamentos na nossa vida. Nós temos o nosso relacionamento íntimo, nós temos os nossos relacionamentos profissionais, nós temos os nossos relacionamentos sociais, que dizem respeito com os nossos amigos, com a sociedade, relacionamentos familiares, relacionamentos religiosos, no contexto de religião que você frequenta, se você frequenta. Então nós temos muitos contextos onde acontecem relacionamentos. E muitos relacionamentos acabam, às vezes, num estalar de dedos, pela simples falta de compreensão de um desses erros. Então, por isso nós trazemos para você aqui aqueles erros para que você entenda como fazer para corrigir e ter mais fluxo na vida, ter mais fluxo, conectar-se mais rápido com as pessoas, ligar-se a mais pessoas, criar um networking poderoso para você seguir adiante na sua vida com ótimas conexões. Com mais sucesso, sim, relacionamento, pessoas, networking, também é sinal de sucesso. Vamos lá então! Primeiro grande erro que talvez, espero que talvez, você não saiba que está cometendo, por mais óbvio que possa parecer, é achar que as pessoas pensam como você. Sim, achar que as pessoas pensam como você. Só que não pensam não. Deixa eu contar uma história para você. Desde o instante em que você foi concebido, o que é concepção? Papai e mamãe namoraram, horas depois o espermatozoide foi lá, fecundou o óvulo, isto é concepção, aquele instante. Desde o instante da sua concepção, o que a sua mãe sentiu, ela pode ter passado para você através de inúmeras sensações. Estas sensações que você teve dentro da barriga da sua mãe começaram a construir, a moldar a sua personalidade. Depois que você nasceu e os estímulos que você recebeu, as brincadeiras que você fez, os lugares onde você foi, começou a aprimorar mais ainda essa sua personalidade. A sua história de vida foi seguindo, você foi crescendo, tendo experiências muito particulares, experiências suas. Mesmo que você seja de uma família grande, com vários irmãos, se os seus irmãos, por exemplo, fizeram a mesma viagem com você, teve uma hora que um irmão seu dormiu e você ficou acordado. A experiência do seu irmão foi uma, sua experiência foi outra. Tá? Isso começou a construir quem você é, a sua personalidade. E essa personalidade são características próprias, suas. A outra pessoa passou por tudo isso da maneira dela. Então não dá pra gente querer que as coisas sejam iguais, que as pessoas sejam iguais. Pois é, e como a gente tem experiências diferentes, por conta disso que o Helder acabou de explicar, fica fácil entender que se eu tenho experiências diferentes, eu enxergo, eu percebo, eu reajo ao mundo de uma maneira totalmente diferente. Então, gente, é ilógico querer que a pessoa perceba o mundo da mesma forma que eu. Por quê? Porque nós viemos e fomos construídos por experiências diferentes, simples assim. Então, uma coisa que você precisa aprender imediatamente a respeito disso é respeitar ao ponto de vista, respeitar como o outro percebe as coisas. O outro ele não tem que pensar igual a você. E não vai, às vezes, pensar igual a você. Não exatamente. Às vezes ele pode concordar. E você também. Então, uma coisa importante nos relacionamentos, para serem duradouros, para serem fortificados, é o respeito. Então, baseado nisso, entenda, você tem a sua forma de pensar que foi construída ao longo da sua vida. Exato. O outro tem a forma de pensar dele. Segundo erro que talvez você não saiba que está cometendo nos seus relacionamentos é não verificar se o que você disse foi o que a pessoa entendeu. Esse erro, gente, isso acontece com tanta frequência. Assim, muitas vezes a gente fala um monte de coisa para outra pessoa, a gente faz um pedido, às vezes na empresa a gente pede para a pessoa passar no setor A, B e C, e a gente despeja um monte de informação e acha que o outro entendeu tudo o que a gente está pedindo, só que não. Só que não. Quem garante se tudo aquilo que você falou a pessoa absorveu?
Você falou, ela escutou, mas ela não assimilou. E isso que é o grande problema. Porque quando você fala assim, mas você deixou de fazer tal coisa, eu te pedi para você fazer. Isso é muito frequente. Não é? E aí gera um desgaste na relação, um possível conflito, desentendimento. Aí o outro pode até falar assim, não, mas eu fiz do jeito que você me pediu. Por quê? Porque ele recebeu a informação do jeito que ele entendeu. Mas o jeito que ele entendeu não é exatamente aquilo que está na sua cabeça. Aquilo exatamente que você queria que ele fizesse. Muitas vezes a gente tem um bloco muito bem formulado dentro da nossa mente de informações. Só que às vezes na hora de transmitir essa informação, acontece, e é natural do ser humano às vezes omitir uma parcela dessa informação. E a gente acha que falou tudo e quer que o outro faça exatamente como a gente pediu, exatamente como está na nossa mente. E não é assim. Agora, como é que a gente faz para resolver, então, esse desgaste aí na relação? Todas as vezes que eu passar uma instrução para alguém, que essa pessoa precisar produzir algum resultado, fazer alguma atividade, alguma tarefa, baseado no que eu passei, o segredo é pedir a ela para repetir o que ela entendeu do que eu pedi. Simples assim. Simples assim. Então, se eu passei para um liderado da minha equipe uma tarefa, uma planilha para ele fazer, e se eu disse para ele, olha, você vai fazer a planilha reunindo os totais por semana dos últimos 12 meses, e eu quero que os saldos que derem negativo, você vai colocar em vermelho, os saldos que derem positivo em azul, e no final você vai fazer um gráfico pizza mostrando todo o resultado. E aí você passou essa instrução. A pessoa pode dizer, e é normalmente o que acontece, assim, beleza, deixa comigo. Só que não, nem sempre vem do jeito que você pediu. É nesse momento que você vira para a pessoa e fala bem assim, explica para mim como que você entendeu o que eu te pedi. E aí ela vai contar a versão dela para você. Quando ela contar a versão dela para você, você compara a versão que ela trouxe com a versão que você tem aqui dentro da sua mente, que você comunicou. Se tiver diferença, você complementa com mais informações. E vai complementando e pedindo a pessoa para repetir. E agora, o que você entendeu? Repete para mim. Ah, tá, então eu vou ter que fazer isso do jeito que eu tinha entendido e mais isso e mais isso. Se ainda tiver diferença, você adiciona mais informações. Até que ao final, a pessoa repita exatamente o que você espera que ela faça. Terceiro erro que talvez você não saiba que está cometendo nos seus relacionamentos. Tirar conclusões sem verificar com a pessoa. Sabe o que acontece? Eu falei uma coisinha aqui e você ficou chateada. Já ficou toda chateadinha com o que eu falei. Eu? Você ficou chateada. Eu vi que você virou o rostinho, baixou a cabeça, balançou a cabeça assim. Chateada não, meu amor. Eu tô aqui ansiosa porque vai começar uma série nova que acabou de ser lançada. Eu já estou aqui em aflição porque eu tô querendo ir pra lá. Chateada com você? Minha cabeça tá longe. Olha que loucura. Em uma das nossas áreas de estudo, isso se chama leitura de mente ou alucinação, que consiste em eu pressupor que eu sei o que se passa dentro da cabeça do outro. Eu vejo a pessoa, eu faço uma leitura do rosto dela, uma reação comportamental que ela teve, às vezes ela fez uma cara feia, uma interpretação. E aí eu olho aquilo, interpreto e falo, já está chateado, já não gostou. Ah, ficou feliz da vida com o que eu disse. Não, nem sempre é assim. Não entre neste jogo, porque muitos relacionamentos acabam pela falta de clareza do que efetivamente o outro está sentindo com o que eu disse. E para ter essa clareza, a gente precisa fazer perguntas. Eu não posso afirmar que o outro ficou feliz, ficou triste, ficou ofendido, bravo, motivado. Não posso afirmar se eu não pergunto para a pessoa. Sabe outra coisa? Tem aquele lance também de você falar assim... poxa, eu magoei fulano, eu tô mal comigo porque, caramba, eu falei uma coisa, você acredita que eu falei e o outro ficou chateado? Eu acho que eu deixei o outro triste. E aí você fica triste porque achou que o outro ficou triste. Olha que confusão. E aí dá um distanciamento, uma confusão. O que acontece? Para você saber se o que você falou causou essa tristeza, causou incômodo no outro, pergunte antes de você interpretar. Como o Helder falou, não julgue pela cara. Então, antes de julgar, segure um pouco essa emoção, freie esse ímpeto de sair interpretando, julgando, rotulando que o outro isso, o outro é daquele jeito. Para, respira você e simplesmente pergunte ao outro. O que eu falei para você estava chato? Eu vi você abrindo a boca? Estava desinteressante? Quarto erro que talvez você não saiba que está cometendo nos seus relacionamentos é não colocar
o relacionamento acima do desentendimento. Não colocar o relacionamento acima do conflito. Conflitos existem, isto é certo. Por que conflitos existem? Pela razão do primeiro erro que a gente citou aqui, que é achar que as pessoas pensam como você. As pessoas não pensam como você. É simples. E como elas não pensam como você, muitas vezes quando você for debater algo com elas, elas vão ter uma maneira diferente, eu vou ter a minha maneira, e se a gente não chegar num acordo sobre aquilo ali, pode surgir um conflito. Só que o que a gente tem que ter em mente? Que acima do meu interesse, da minha opinião, do interesse dela, da opinião dela, tem uma terceira coisa que a gente chama de sistema. O sistema é o que rege o relacionamento. No nosso caso aqui, enquanto casal, o que rege o nosso relacionamento é o casamento. Então, se tem um conflito, eu vou me preocupar primeiro com o que eu penso, também com o que ela pensa, com a versão dela, e principalmente eu vou me preocupar com o que o casamento pensa sobre isso. Pois é, e aqui tem uma dica fantástica para vocês. Entendendo que cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua maneira de interpretar, de entender a situação, você precisa usar flexibilidade. Flexibilize, porque assim, quando você faz isso, você coloca também o respeito dentro do relacionamento, você simplesmente vai às vezes ceder, sim, ceder, porque às vezes tem brigas que não vale a pena, tem discussões que não vale a pena, e você mantém isso, ou seja, a flexibilidade e o respeito em prol do relacionamento. Sabe aquela situação assim, o meu time é o vermelho, o meu time é melhor do que o seu time é verde, eu não gosto do time verde, o meu é melhor, o meu é melhor. Tem brigas fúteis, são motivos fúteis. Então pare e pense se realmente vale a pena você, como se diz, puxar a sardinha para o seu lado e ficar nessa guerra, né? E às vezes está desgastando o relacionamento. A gente está falando aqui de casamento, mas existem amizades, existem sociedades, existem empresas, existem famílias. Então pare e pense se vale a pena insistir nesse posicionamento de eu estou certo, é a minha versão que está certa, ou se de repente vale a pena você simplesmente ceder, ou melhor dizendo, flexibilize em prol do relacionamento. Vamos lá então. Quinto erro que você não sabe que está cometendo nos seus relacionamentos. O quinto erro é não dar o primeiro passo para acabar com o conflito. Preste bastante atenção nisso que eu vou falar aqui, que a Renata vai complementar. Quando há um conflito, pode até acontecer de uma pessoa ser a causadora do conflito. Ela pode ser 100% responsável pela causa daquilo que aconteceu. Foi o outro que causou isso. A causa de um conflito pode até ser ativada por uma outra pessoa. Mas o que eu quero que você guarde é o seguinte: a solução de qualquer conflito é compartilhada. A solução de qualquer desentendimento é compartilhada. Por mais que o outro tenha causado o conflito, eu tenho 50% de participação na solução. O outro tem 50% de participação na solução. Então, o que eu posso fazer da minha parte? Uma pequena ação é procurar a pessoa, é mandar uma mensagem, é marcar uma conversa, enfim, não importa. Ficar esperando que o outro te procure, talvez perpetue o conflito. Sabe por quê? Porque talvez ele esteja esperando que você o procure. E no final das contas, nenhuma das duas partes irá se interessar por isso e acaba o relacionamento. Eu vi muitos casos desse dentro de empresas nos últimos anos. E sabe o que acontece? O que pode acontecer nessa situação especificamente é que a pessoa pode ter o senso de fragilidade, ou de mostrar fragilidade, ou de mostrar que é mais fraca do que o outro, por simplesmente dar esse primeiro passo em direção à solução. E não, gente, não é isso. Não é... Jamais uma pessoa ela é fraca por procurar solução para resgatar um relacionamento.
Jamais, muito pelo contrário, a pessoa está mostrando a autorresponsabilidade, porque para ela fazer isso, ela já percebeu os pontos de melhoria, ela percebeu que ela talvez extrapolou também, ou simplesmente às vezes ela está lá na parte dos 20%, talvez o outro tenha feito mais. Só que quando ela dá esse primeiro passo para resgatar o relacionamento, ela mostra para o outro a importância daquele relacionamento. Então o resgate é muito importante, está mostrando isso para outra pessoa. Olha, você é importante para mim, tanto que eu estou vindo aqui, e aí dá aquele primeiro passo. O sexto erro que você não sabe que está cometendo nos seus relacionamentos, ou talvez não saiba, né? Vamos lá, que é não clarificar quais são as necessidades do outro. Isso aqui é muito comum entre casais. Casais normalmente querem chegar a determinados resultados, querem fazer determinadas coisas, mas não comunicam um ao outro que eles querem, o que é importante para eles nisso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: faça com que as pessoas conheçam suas regras de vida. Elas não têm obrigação de adivinhar. Então, se você não comunicar o que você espera, o que é importante, quais são suas necessidades para as pessoas que estão envolvidas com você, elas não têm obrigação de adivinhar. Elas não têm. O seu compromisso é de avisá-las sobre isso. Então, olha só, se é importante, por exemplo, você chegar cedo aos lugares, cedo aos compromissos, e de repente o marido atrasa, o companheiro, o amigo atrasa, e quando você entra no carro, você já entra com a cara trunfada, amarrada, emburrada, e a noite toda trata mal a pessoa. Isso é muito comum. Pois é, por quê? Porque a pessoa chegou atrasada, só que você não comunicou que aquilo era importante para você e a pessoa não está entendendo como você está reagindo com ela. Percebe que a coisa cresce, que vira uma bola de neve? Então, olha só, antes de criar uma situação desgastante, e tem outra coisa que pode acontecer também. Assim, mas Renata, é óbvio, tá na cara que ele sabe, ou que ela sabe que eu gosto de chegar cedo nos compromissos, então ela tá fazendo isso pra me provocar, pra me chatear. Tá óbvio pra quem? Então a gente aqui quer mostrar pra vocês que relacionamentos a gente tem que sair do que a gente pensa que é óbvio. Vamos tratar outra pessoa fora do óbvio. Então vamos explicar. E quanto mais claro nós formos com essas pessoas, mais chances nós temos de acertar a nossa comunicação e ajustar o relacionamento. E o último erro, que talvez você não saiba que está cometendo nos seus relacionamentos, não podia ficar de fora, é claro, a gente considera que apesar de ser o último, talvez seja o mais importante, que é não se desculpar com o outro por algo que você fez. Muitas pessoas, às vezes, cometem deslizes e é normal. Nós estamos sempre no exercício das nossas melhores escolhas ali disponíveis no momento, mas não quer dizer que são as melhores escolhas que existem. Então pode ser que eu faça algo que eu deixe ela chateada, pode ser que eu faça algo que, sabe, que a ofenda. E se eu não tiver humildade suficiente para procurá-la e falar assim, eu quero me desculpar pelo que eu fiz, pode ser que um relacionamento valioso acabe naquilo, tá? Então, ter essa humildade é muito importante, porque o orgulho, ele é uma das maiores causas de deixar feridas de conflitos abertas. Então, para cicatrizar, às vezes, um simples minhas desculpas para você pelo que eu fiz é o suficiente. Sabe? E aí está bem ligado aqui ao passo 5, né? Ao erro número 5, que é não dar o primeiro passo para acabar com o conflito. Se eu reconheço que eu causei aquilo, deixa eu ir lá e me desculpar. Ninguém é perfeito, nós estamos em construção, só vai terminar lá no nosso último suspiro, quando a gente estiver se despedindo dessa vida. Né? Então tem humildade suficiente para se desculpar com o outro. Se desculpar e oferecer o perdão, né? Porque às vezes também tem uma situação que você tá ali chateado, magoado, tem tantos sentimentos ruins dentro de você e, na verdade, você poderia também resolver isso através das desculpas, através de oferecer o seu perdão. Porque você percebeu? Eu não estou pedindo perdão, eu estou oferecendo o meu perdão. Porque eu quero também limpar essas emoções dentro de mim. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo também por nós e não só pelo outro, percebe? A gente está cuidando também do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa mente, deixando a mente mais tranquila.
Ok? Gente, de verdade, eu espero que vocês tenham absorvido e realmente tirem proveito dessas dicas, porque os relacionamentos deles são preciosos. O ser humano ele não nasceu para viver sozinho. Então, quanto mais a gente puder cuidar dos nossos relacionamentos e ampliar os nossos relacionamentos, isso também é saúde, isso também significa sucesso. Nós crescemos juntos. Sabe, nós estamos no processo de evolução. Então, eu aprendo com os meus erros, eu aprendo com o erro dos outros. E pega leve com você, pega leve com o outro também. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, dê o seu like, deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative as notificações clicando no sininho, porque toda vez que a gente postar algo novo aqui no nosso canal, você vai receber uma notificação do YouTube. Obrigado por estar até aqui com a gente. Nos vemos no próximo vídeo. É isso tchau, aí. tchau. Abração. Yeah.